Fala pessoal, tudo beleza? Eu vou gravar aqui para vocês a correção do exercício sobre o nosso módulo de urbanização. Eu passei para vocês os exercícios de 1 até o 16, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, né? Uma questão sobre a macrocefalia urbana. A aglomeração urbana inchada, fenômeno típico dos países subdesenvolvidos, não oferece adequadas condições de vida aos seus moradores no tocante aos serviços básicos de infraestrutura, como saúde, educação, saneamento e emprego. As características apresentadas definem o que se conhece por... Tem algumas definições, né, de área, como conurbação, área metropolitana e município, mas esse é um fenômeno descrito pelo texto de macrocefalia, ou seja, a cidade, né, inchada, a cidade que já não representa mais qualidade de vida, né? Infelizmente é caso de muitas metrópoles brasileiras, né? Questão 2. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos dos Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-lo, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Está falando sobre melhoramento das raças que produzem lã. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa, que resultou no que? Quanto mais, esse é um processo histórico, pensando na urbanização como processo histórico, que a gente conversou também. Quanto maior o desenvolvimento técnico, ao longo da nossa história, pensando a história da vida produtiva, quanto maior o desenvolvimento técnico, maior a produtividade, o aumento da produção. Portanto, maior a produção de mercadorias excedentes, mais lã, mais casacos, mais qualquer coisa produzida por um determinado conjunto de técnicas que foram sendo acompanhadas ao longo da história. Portanto, aonde esses excedentes iam? Para onde esses excedentes do campo, que está falando da Europa feudal ainda, medieval, Idade Média, para onde que esses excedentes iam? Para os burgos, para as proto-cidades, que a gente viu ao longo do tempo. Portanto, letra B, desenvolvimento da vida urbana. Questão 3. Projeções da ONU indicam que a população mundial chegará a 8,6 bilhões de pessoas em 2030. Mais da metade desse crescimento populacional se concentrará em 9 países: Índia, Nigéria, República do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda e Indonésia. Levando em conta que a população urbana mundial ultrapassou os 50% da população total, aponte pelo menos 3 consequências desse aumento populacional para as cidades dos conjuntos de países citados. O livro aqui dá uma resposta. Eu vou ler, a gente debate, a gente pensa aqui junto. Entre as tipo de resposta ideal, ideal entre aspas. Entre as consequências do aumento populacional para as cidades dos países citados, pode indicar a macrocefalia urbana, que a gente já conversou um pouco, a pressão sobre os recursos naturais como a água, o aumento da população, o acúmulo de resíduos, dentre outros. A gente poderia aí dizer sobre pensar não só do ponto de vista natural, mas do ponto de vista social, transporte, emprego, educação, pensar a qualidade desses serviços que estão, de alguma maneira, todos lá na macrocefalia urbana. Ou seja, se a gente destrinchar o que é macrocefalia urbana aqui nessa questão, também é bacana. 4. Estima-se que mais de 54% da população mundial atualmente vive em áreas urbanas. Sobre o espaço urbano e sobre o processo de urbanização, assinale o que for correto. Aqui já está a resposta: a 2, a 4, a 8 e 16. Somando no final 30. Quinta questão.
Também uma citação. A urbanização é uma das trações fundamentais da modernidade. Né? Sem sombra de dúvida, na modernidade capitalista, a urbanização é um ponto fundamental. A urbanização, quando o crescimento da população urbana supera a da população rural, um fenômeno que se verifica há mais de 2 séculos na Europa e que adquiriu contornos mundiais ao longo do século XX. Né? Então, pensando nessa relação, urbanização com o aumento da população. Né? A gente já conversou que não é só isso que explica a urbanização, mas isso é um dos fatores também. O Brasil inicia sua caminhada rumo à modernidade industrial, notadamente a partir da década de 30, né, com aí o varguismo. Né. O crescimento do êxodo rural, além de uma drástica aceleração no ritmo de crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento da população, né, resultou inevitavelmente uma rápida e por vezes desorganizada urbanização. Então, está associando aí urbanização, em linhas gerais, no aspecto populacional, e a urbanização brasileira, a rápida urbanização brasileira da década de 30, 40, 50, e a urbanização sem planejamento, que é característica dos países subdesenvolvidos. Sobre esse processo, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito e sua respectiva definição. Né? Então, vai lá. A. Megalópole, local no sentido topográfico onde nasce uma cidade. Não, isso é o conceito de sítio urbano. Rede urbana, posição que uma cidade ocupa em relação aos fatores naturais e geográficos de sua região. Faz nenhum sentido. Megacidade, conjunto de áreas contínuas integradas socioeconomicamente em uma cidade principal. Também não. Conurbação, suposição ou encontro de duas cidades ou mais cidades em relação ao seu crescimento. A cidade cresce e se acabam se juntando. Né? Essa é a resposta certa, a resposta D, conurbação. Vamos para a questão 6. Né? A tabela apresenta os maiores centros urbanos do planeta em 3 diferentes momentos. 1900, 2001, 2015. Né? Londres, Nova York, Estados Unidos, nos Estados Unidos, Paris, na França, Berlim, na Alemanha, Chicago, também nos Estados Unidos. Viena, Tóquio, Wuhan, na China, uma cidade que agora está em evidência, né? Sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo, apresentada na tabela, é possível afirmar corretamente que, né, a resposta certa é a resposta B. No ano 2015, a maioria das grandes aglomerações urbanas estava concentrada em um único continente. A gente vai lá no ano 2015, né? A gente vai ver Tóquio, Mumbai, né? Karachi, né? Bangladesh, Xangai e Calcutá, todos na Ásia. Né? Aí os exercícios propostos, né? O exercício 7. O espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado. Cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável. E ele está, o Roberto Lobato Corrêa, que é um importante geógrafo urbano, né, está pensando em linhas teóricas o que é o espaço urbano. Né? O que é esse espaço que tem uma totalidade, né, tem uma relação geral de integração, de relação de trabalho econômico, social, mas também é fragmentado pela segregação, é fragmentado pela desigualdade. Né? De acordo com Correia, né, o Roberto Lobato, os agentes que fazem a cidade são os seguintes: os proprietários dos meios de produção, sobretudo das grandes indústrias, os proprietários fundiários, ou seja, quem é dono da terra, os promotores imobiliários, ou seja, aqueles agentes que compram e vendem terra e moradia, o Estado e os grupos sociais excluídos, né, classe trabalhadora, né, e classes médias, né, ou seja, aqueles grupos que não detêm, né, nenhuma parcela importante da cidade, não são donos, né, do ponto de vista, são proprietários de grande parte da cidade. Né. Com base nos seus conhecimentos sobre as dinâmicas desses agentes, considera as afirmativas a seguir. Né. Primeira, o Estado capitalista atua de forma complexa e variável, tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade com a parte constituinte. É verdadeiro, né? O Estado tem esse papel, né? O Estado não é um ente neutro e nem é um ente ahistórico, né? O Estado
como a gente conhece hoje, não é o Estado que a gente, apesar de ter características bastante delimitadas historicamente, ele muda, né? Porque os agentes que compõem o Estado, né, os políticos, os grupos políticos, etc., se modificam. Relações sociais desses grupos se modificam. Né? Portanto, verdade. 2. O que define a renda pré-capitalista da terra é a renda do trabalho promovida pela ocupação dos espaços da periferia urbana pelos grupos sociais excluídos. Né? Isso não é a renda pré-capitalista da terra. Né? Isso é a renda capitalista da terra. Então, está errado. Os promotores imobiliários atuam para prevenir a segregação residencial que ocorre nas cidades, promovendo a função social da terra. Né? Os promotores imobiliários não estão nada preocupados com segregação. Né? A segregação ocorre por meio do mercado. Né? A segregação, inclusive, ela pode ajudar a elevar o preço dessa terra. Do ponto de vista do promotor imobiliário, a segregação pode ser útil, né? No sentido de que uma elite, né, se afasta de um centro urbano para morar num lugar, a terra ali que não valia nada começa a valer muito. Né? Isso, por exemplo, aconteceu na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Né? Um exemplo que vem aqui na cabeça agora, mas em vários outros lugares do mundo isso também ocorreu. 4. Né? As grandes proprietários industriais e as empresas comerciais atuam sobre o espaço, transformando em mercadoria. Né? Isso é verdade. Né? Ou seja, para produzir qualquer coisa, né, você precisa transformar a terra, né, que é um bem não produzível. Né? A gente não vai lá, bate na terra e cria a terra. Né? A terra está aí. Né? A terra é uma mercadoria especial. Né? A terra é toda... Né? A terra não é igual uma coisa que a gente compra e vende, produzido como um celular, como um lápis, como uma borracha. Né? A terra existe já. Né? A gente que vai lá, cerca a terra e dá um preço para ela. Né? Portanto, esses agentes transformam a terra em mercadoria, transformam a terra com compra e venda desse produto especial. Né? Portanto, resposta à letra B. Né? Somente as alternativas 1 e 4 estão corretas. Vamos para a próxima. Né? Questão 8. Né? No estudo das interações da sociedade com o meio físico, devem-se considerar fatores sociais, econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que resposta E. Né? O contraste de formas revela desiguais condições de vida da população da cidade. Né? É disso que a imagem está falando. Né? A cidade como esse espaço de fragmentação, como esse espaço de desigualdade social, como a frase do Roberto Lobato Corrêa está chamando a atenção. Né? 9. A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta proporção de milionários como a mais elevada incidência de beneficiários de assistência pública da Alemanha. Já Nova York concentra a maior quantidade de ricos do planeta, mas também um dos maiores exércitos de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente contraditório, esses fenômenos estão vinculados a um avanço da prosperidade econômica global. Não há declínio econômico nesses países que traz retrocesso à desarticulação do estado de bem-estar social. Né? E aí é uma questão, né, discursiva. Né? Por que a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? Né? Além do conflito de classe, existe outro tipo de conflito social observado em Nova York que também é condicionante para a geração de pobreza. Né? Bom, aqui você poderia ter algumas mais formas de resposta, né? Mas, portanto, para a primeira parte dessa pergunta, a gente poderia dizer a produção da riqueza, né, é uma produção, uma extração de riqueza de uma classe social, da classe trabalhadora. Né? Portanto, quando se gera riqueza, na verdade está gerando concentração de riqueza na mão desse proprietário, na mão desse grande industrial. Né? Portanto, é um problema de distribuição social dessa riqueza. Né? Na segunda parte, né, um conflito social, né, que não está
só do ponto de vista da classe social, de ricos e pobres, mas nos Estados Unidos é muito presente, na sociedade brasileira isso também está muito presente, né? É o conflito racial. Em Nova York, especificamente, né, as áreas de pobreza são áreas negras, né? São áreas de exclusão social por parte, né, do Estado, né, do capitalismo de forma geral, né, o que faz que as áreas de exclusão sejam áreas de população negra nos Estados Unidos, né? Visto que, como o Brasil, né, os Estados Unidos foi um país também de colonização, de escravidão, desculpa, forte, né, e que deixa marcas até os dias de hoje. Na letra B, né, o que é o estado de bem-estar social, e dê um exemplo do recurso de estado de bem-estar social, né? De linhas gerais, o estado de bem-estar social é um estado de proteção social por parte da assistência, né? Ou seja, no momento que o Estado, o ente, né, da federação, ou seja, o município, o Estado, a federação, a república, né, em vários lugares do mundo, protegeu os seus cidadãos com investimento em saúde, educação, transporte, de forma pública, né? Ou seja, uma socialização desses gastos, né? Desses gastos barra investimento, né? Um recuo, por exemplo, ao longo do final do século XX, do século XXI, que a gente tem visto no mundo inteiro, por exemplo, é a privatização da saúde, né? A saúde deixa de participar do investimento público e passa para os planos de saúde, passa para os indivíduos, para as famílias ao longo do tempo, né? Isso é um recuo, né, do estado de bem-estar social no mundo inteiro. Questão 10, vestibular da UERJ, né? As 10 maiores megacidades do mundo em 90 e em 2030, né? A projeção da ONU aí, que é sempre né, a ONU faz, né? E aí uma comparação aí, né? Tóquio, Osaka, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Mumbai, Calcutá, Los Angeles, Seul, Buenos Aires na década de 90 e 2030, Tóquio, Delhi, Xangai, Mumbai, Pequim, Dhaka, Karachi, Los Angeles, Cairo, Estado do México. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela se mostra dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana, né? As megacidades. Apresente o critério demográfico que define a megacidade. Comparando as duas colunas, identifica uma tendência de distribuição das megacidades ao longo do mundo, né? O critério demográfico é o critério da população, né? Cidades, megacidades é só uma definição populacional, né? E a comparação da distribuição espacial que a gente viu aí nos gráficos, são essas megacidades, né, na Ásia, né? Ou seja, um aumento de população na Ásia. E é só pensar do ponto de vista no capitalismo geral, né? A gente debateu isso longamente no início do ano, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, né? O papel aí da economia do mundo que vai caminhando para a Ásia. A Ásia se transforma na fábrica global, né? Capitaneado pela China, obviamente, né? Portanto, se a gente aí tem uma relação histórica entre urbanização e industrialização, isso acontece na Ásia hoje ainda, né? De maneira muito presente, muito forte. É isso, pessoal. Tchau, tchau.